Bom dia, pessoal! Esse é o meu, é o seu, o nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui no nosso podcast 3 homens de distinto valor. Então vou começar com o meu primeiro convidado, Dr. César Caracante, que é advogado formado pela FAD, pós-graduado em Direito Tributário e é membro da ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Formado no ciclo de Estudos de Política e Estratégia, atua como coordenador de ensino desde 2018 e acumula a função de coordenador geral do Grupo Bravos, Brasileiros Voluntário, do qual é idealizador, fundador e instrutor. Entre 2016 e 2020, realizou treinamentos de preparação e participou de diversas ações humanitárias e socioambientais como adesguiano, voluntário do GSOS, Grupo Sussuarana de Operações Socioambientais, capacitando-se na categoria ONSO Instrutor e coordenador de ensino de instruções de Search Rescue Team. Falei correto? Corretíssimo. Ai, misericórdia. Busca, resgate e salvamento. Entre 1988 e 2009, atuou na indústria químico-fitossanitária, implementando processos de governança, gestão de riscos e compliance, com foco na segurança corporativa e continuidade de negócios. Desde 2010, é consultor em sustentabilidade e dimensões ambiental, social e governança para negócios jurídicos direcionados às áreas corporativas privadas, inteligência, planejamento estratégico e indicadores ESG em diversos projetos multidisciplinares na indústria, comércio e prestação de serviços. Dr. César Caracante, bom dia! Que, olha, praticamente uma bíblia. Imagina. Muita honra em recebê-lo aqui hoje. Obrigado, Laude. Bom dia, boa tarde a todos. Espero que a gente tenha um encontro produtivo e tenho certeza que será. Muito obrigada. O meu segundo ilustríssimo convidado é o Coronel André Paulo Maurman. Tá correto? Tá certinho. É alemão? Isso. Que possui vasta experiência na área de inteligência, contra-inteligência e gestão pública e é o comandante do Exército da Base de Apoio Regional de Sorocaba. Coronel André é bacharel em Ciências Militares e mestre em Operações Militares e especializado em Inteligência, Segurança, Política e Estratégia em Gestão da Administração Pública. Atualmente está cursando pós-graduação em Comportamento Não Verbal e Análise de Credibilidade e é coautor do livro Guia de Entrevista Investigativa, lançado em 2021 pela editora Proconsciência. Coronel, é uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, é uma honra para mim também, eu espero poder contribuir. Obrigada. O meu terceiro convidado, nosso convidado, é Dr. Alberto Cassoni. Formado em Comunicação Social, Turismo, pós-graduado em Marketing, também é membro da DESG. Formado no curso de Estudos de Política e Estratégia, realizado em 2021, atua desde 2019 como voluntário nas atividades promovidas pela DESG Sorocaba. Neste ano, 2024, foi nomeado como chefe de gabinete regional de representação da Delegacia Estadual da DESG São Paulo. Profissionalmente, já atuou como gerente de marketing corporativo financeiro, instrutor da área de treinamento e desenvolvimento pessoal do Banco Itaú, professor universitário na área de marketing de serviços na OSEC e como empreendedor e empresário na área de construção civil, alimentação, restaurante, pesquisa de mercado, gestão de branding e licenciamento de marcas, atendendo empresas nacionais e internacionais.
e como gestor de licenciamento da Prorinder. É Prorinder? ProRider. Ah, gente, ProRider. Ai. Marca francesa, podia ser, né? Marca francesa de óculos. Eu não tinha visto o final, gente. Desculpa aí, tá? A ignorância. E atualmente atua como representante comercial e consultor em inteligência de mercado. Dr. Alberto Cassoni, é uma honra recebê-lo aqui hoje no meu programa. A honra é nossa. Boa tarde, Laude. Boa tarde, amigos do podcast Laude Campos. Boa tarde, César. Boa tarde, André. Gente, para começar, meus amigos, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Gente, com homens tão assim inteligentes, tão cultos, eu tinha que fazer minha colinha, né? Porque eu nem ia passar vexame sozinha. Então, para começar, o que é e qual é o objetivo do Sistema Escola Superior de Guerra e da Associação da Escola Superior de Guerra? Por favor, mestre. Bom, eu vou falar como discípulo do Dr. César, né, que foi o nosso coordenador do meu curso. Bem, o objetivo do sistema de ensino da Escola Superior de Guerra e da ADESG é divulgar os valores da Escola Superior de Guerra, esses valores que foram criados logo após a participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Os nossos soldados, né, os nossos pracinhas, eles adentraram na guerra já no final da guerra, no último ano de guerra, então passaram pela experiência de assistir e ter notícias das agruras da guerra e no final entrar com um comportamento totalmente diferente daquilo que era comum dentro de um estado de guerra. Então, o pracinha brasileiro, ele sempre teve uma postura de não só combativa, que foi uma força extraordinariamente combativa, mas também conciliatória com relação à população italiana que estava em meio daquela batalha. Então, a postura do pracinha brasileiro sempre foi de ser combativo nos objetivos e absolutamente ser um elemento facilitador junto com a população. Então, até hoje, na Itália, a nossa força expedicionária é enaltecida com relação à postura humanista que teve. No final da guerra, os generais também mantiveram essa postura humanista e criaram a Escola Superior de Guerra. Tinha por objetivo a Escola Superior de Guerra um propósito de transformar o Brasil numa potência. Para que isso acontecesse dentro da realidade que estávamos vendo, a elite, vamos falar assim, formadora das Forças Armadas, começaram a colocar o Brasil em termos de expressões do poder. Então, tínhamos aqui a expressão política, a expressão psicossocial, ciência e tecnológica, econômica e militar. Com base nisso, começou-se a se promover estudos com relação ao que o Brasil precisava para galgar galgar um espaço mais considerável dentro da geopolítica, já que um país estava tomando a frente dessa liderança mundial e um outro bloco também tomando essa frente. Mais tarde, isso aconteceu em 1949. Mais tarde, em 1951, esse grupo de militares achou por bem também, numa questão multidisciplinar e numa questão de abranger a maior gama de estudos relativos ao país, trazer os civis para os estudos que a Escola Superior de Guerra estavam formando. Dessa forma, em 1951, foi formada o primeiro grupo, né, o primeiro contingente de civis, e esses civis formaram a ADESG, que é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é levar à frente e adiante esses valores que foram elencados inicialmente pela Escola Superior de Guerra. Quais são esses valores? Vou dizer de forma bem resumida, depois o Dr. César pode
pode complementar. Esses valores são para que tenhamos uma pátria forte, sólida, soberana, nós precisamos de brasileiros também nesse patamar. Então, à medida de que, fora de qualquer tipo de ideologia, fora de qualquer tipo de ismos, o Estado puder cooperar para que o cidadão possa atingir os seus meios, seus objetivos como família, como profissional, como em sua comunidade, o Brasil, por consequência, também será uma nação forte e soberana. Então, o nosso objetivo, Laude, é exatamente esse. Nós precisamos estimular os valores para que nós possamos propiciar ao brasileiro todos os meios para que ele possa se desenvolver como sociedade, como família, como país. E aprendemos, sobretudo, que nacionalismo, né, ou patriotismo, ele começa no nosso quintal. Sim. Começa por Sorocaba, por exemplo. Nós estamos aqui, a gente sempre diz assim, o Brasil começa por Sorocaba. Então, a partir do momento que eu começo a cuidar do meu quintal, começo a cuidar do meu entorno, todos os entornos vão melhorar, se movimentar, e nós vamos ter um país soberano, uma pátria que possa trazer condições para o brasileiro a ter uma autorrealização, tanto profissional como familiar. Só um parêntese, doutor Cassoni. Quer dizer, assim, o que eu entendi é que, apesar do nome Escola Superior de Guerra, o objetivo da ADESG é promover a paz. Exatamente. Certo. Na sua opinião, como que a ADESG contribui para o desenvolvimento político e social do nosso país? Trazendo essa cultura de paz e esse fortalecimento do ser humano? Olha, quando nós fazemos o curso, que é o curso de estudos de política e estratégia, nós aprendemos, sobretudo com base nessas expressões do poder que eu disse, a fazer um planejamento estratégico de forma singular. Então, quando nós seguimos o método de planejamento estratégico que nós aprendemos no conceito da Escola Superior de Guerra, olhando todas as expressões dos poderes, fazendo vendo o grau de motricidade, o grau de interdependência de cada um desses, nós aprendemos a avaliar os cenários de forma mais adequada. Analisando os cenários de forma mais adequada, nós temos condições de analisar problemas locais que nós temos. Então, a Escola Superior de Guerra analisou, os grupos de estudos da Escola Superior de Guerra, tanto com militares e civis, analisaram os problemas do Brasil, e várias medidas de governo e de Estado foram tomadas para que o Brasil se encaminhasse como um país livre e independente. Por consequência, a ADESG se desenvolvendo por todo o Brasil, e como é o nosso caso aqui em Sorocaba, nós temos condições de avaliar o cenário que nós temos na nossa cidade e propor várias alternativas para a melhoria das condições de convivência do sorocabano. E efetivamente muitos projetos foram desenvolvidos aqui em Sorocaba que saíram dos bancos de estudos da Escola Superior de Guerra e da ADESG, né? Quando a gente fala da ADESG, do curso que nós fazemos aqui. Então, vários sorocabanos passaram pelos cursos, desenvolveram projetos que foram aplicados e trazem benefícios enormes para a nossa cidade. E isso ocorre nos vários polos onde as ADESGs existem. Bacana. Doutor César, o senhor gostaria de complementar alguma coisa? Falar sobre assim, quantos polos tem da ADESG? Por gentileza. Não, eu acho o Cassoni já colocou de maneira bastante extensa e acho que bem clara, né? A relevância do trabalho que a Escola Superior de Guerra passou a fazer para o Brasil desde o início do funcionamento dela, lá atrás, em 1947, né? Esse processo de estabelecimento dessa parceria entre um órgão do Ministério da Defesa, que é a Escola Superior de Guerra, né? E uma entidade civil, que é o caso da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, essa parceria, essa união gera uma interface entre os interesses da sociedade, né, e aqueles elementos de planejamento estratégico que na Escola Superior de Guerra sempre foram objeto de estudos, né,
com mais eficiência, com mais assertividade, né? Então, o papel do adesguiano é coletar no âmbito da sociedade, da comunidade dele, né? Aquilo que está acontecendo no entorno, aquilo que está mais incomodando a população, transformar isso num estudo e apresentar isso como solução, né? Com medidas de solução para os órgãos competentes, né? Recentemente, a DESG nunca fez propaganda disso, nós não temos essa deliberação institucional, né? De fazer mídia daquilo que a gente está fazendo em termos de estudos e o que a gente tem feito e os impactos que a gente gera, né? Mais recentemente, por exemplo, a gente atuou em bastidor e ficamos felizes de ter um resultado grande na questão do IML em Sorocaba. O IML, por exemplo, que atende todas as cidades praticamente do entorno aqui de Sorocaba, né? Recebe muita gente de fora e tal, né? E eles estavam numa condição muito ruim, né? E aí a gente atuou em relação a isso, e aí meses depois a gente viu a coisa acontecendo e florescendo, e hoje as pessoas estão sendo muito melhor atendidas, né? Fizemos isso em relação à rodovia Charuri, Celso Charuri, fizemos isso em relação às praças que a gente tem em Sorocaba hoje, com contenção de águas, né? Com piscinão, pista de caminhada. Quer dizer, fizemos isso em muitos projetos que a prefeitura vem executar depois, mais tarde, né? E que nascem como objeto de estudo do adesguiano, né? Em relação aos problemas e a proposta de soluções, né? Então, nossa entidade tem essa felicidade, né, de estar sempre focada nisso, em construir um Brasil melhor, em trabalhar pelo IDH, pela elevação do IDH, né? Então, acho que esse é o ponto. Que bacana. Nossa, parabéns para vocês, porque dessa comunhão, né, de duas esferas diferentes, os civis, os militares, né, nascem ideias boas para nossa sociedade. Sim. Todos são beneficiados, né? Eu vou perguntar para qualquer um dos três: qual o papel do Ministério da Defesa, das Forças Armadas e da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra? Eu acho que esse daí fica fácil para eu responder. Então, a ligação entre o Ministério da Defesa e as três forças, né, e a associação e a DESG, né, é pela Escola Superior de Guerra. Então, a Escola Superior de Guerra, quando foi criada lá atrás, na década de 40, ali, no retorno da Segunda Guerra Mundial, criou-se a necessidade de mostrar para a população brasileira que os assuntos de defesa não são exclusivamente de militares. Uhum. E a criação dessa Escola Superior de Guerra, particularmente no Rio de Janeiro, foi para que houvesse uma ligação com a classe acadêmica predominante aqui no Brasil, na época, que era particularmente no Rio de Janeiro, até segue uma boa parte lá. Então, hoje, a Escola Superior de Guerra é subordinada ao Ministério da Defesa, é uma estrutura militar, subordinada a uma chefia de ensino do Ministério da Defesa, e hoje, juntamente com a Escola Superior de Defesa, que também foi criada lá em Brasília. Então, são duas escolas com propósitos muito parecidos, de agregar o público civil e o público militar, apresentando, né, a importância de toda essa parte dos assuntos de defesa para a sociedade, e divulgando esses assuntos. E aí depois, descendo, digamos assim, um escalão, né, a Escola Superior de Guerra é uma instituição prevista, né, em regulamento no Ministério da Defesa, e já a Associação dos Diplomados não. Foi uma associação que foi criada, e a participação dos militares nessa associação, ela é como participante, como todo adesguiano, em algum momento ele passou em algum dos cursos ministrados ou pela DESG ou pela Escola Superior de Guerra. Então, a participação desse curso, em algum curso desses fornecidos, né, ele concede ao cidadão o status de adesguiano. Então, o militar ou o civil, eles têm a mesma participação no contexto da Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra. Apenas foram diplomados. Que bacana. Obrigada, coronel. A quem é destinado o curso de Diplomação em Política e Estratégia, e como exatamente a DESG trabalha para formar esses líderes militares e civis? Embora eu já ouvi dele, do coronel, que lá todos estão no mesmo patamar, né? Então, fazem parte de uma estrutura onde o objetivo comum
melhorar a nossa sociedade e fortalecer a nossa nação. Isso? Isso aí. Então, a quem é destinado o curso de diplomação é a todos, civis, militares, quem quiser participar para poder ajudar o nosso país. Bacana. Quais... Eu diria até um pouco mais, né? Ele se destina àquela pessoa que quer ter uma visão um pouco diferenciada de tudo que está ao nosso entorno, né? Como eu coloquei, nós fazemos uma análise dos fatores que estão à nossa volta pelas expressões de poderes, né? Então, a partir daí, nós começamos a ter uma visão um pouco diferenciada do que está acontecendo. Isso pode também nos levar a ter uma visão diferenciada no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas empresas. Então, muitas empresas elegem funcionários para fazer esse curso, porque esse curso vai dar uma visão, que eu poderia dizer assim, o César é o nosso coordenador de ensino, mas que dá uma visão estratégica da coisa. E quando nós falamos no meio político, geopolítico, é quando nós temos uma visão global de tudo. Então, a partir do momento que nós temos uma visão global do que está acontecendo, o nosso comportamento ele muda, ele é diferente. Então, o curso se destina exatamente para essas pessoas que querem alçar uma visão, um patamar onde a visão seja mais adequada. E, com isso, trazer desenvolvimento para o seu próprio negócio, vamos na sua empresa, e trazer desenvolvimento para o seu próprio entorno. Porque não adianta nada a gente dar uma receita de um bolo e não praticá-lo em casa. Sim. Então, esse é o objetivo, que nós possamos, além de tudo, ter uma postura diferente e, acima de tudo, ser multiplicadores desse conhecimento. Sim. Então, o conhecimento ele não existe para ser guardado, ele é feito para ser distribuído. Né? Esse é o objetivo. Então, todo cidadão que quer ter uma visão um pouco diferenciada daquilo que está acontecendo no nosso entorno, ele é um candidato em potencial a estar junto conosco aí nos estudos. Que bacana. Só tentar complementar um pouquinho. A característica do planejamento é uma característica muito militar. Tá? Então, o militar ele vive de planejamento. E talvez uma das origens disso daí seja isso. Então, tanto que o nome do curso, né, CEPE, é o planejamento estratégico. Talvez fornecer ao civil, de uma forma geral, em qualquer área do conhecimento, não precisa... Qualquer área vai ter uma contribuição para aquele profissional. Então, o profissional, quando ele vê e ele recebe conhecimento de uma metodologia, não é uma metodologia militar de planejamento, é uma adaptação de uma série de métodos militares de planejamento para a instituição civil, de qualquer nível. Então, eu não estou falando... Pode ser uma padaria, pode ser uma empresa, uma mega construtora, não tem problema nenhum. Todas elas terão algum tipo de impacto. Claro que em maior ou menor grau em cada um dos 5 poderes, como o Alberto comentou. Mas a grande interação que existe entre a ESG, né, entre o Exército, no caso do Exército nosso, as Forças Armadas e a DESG, então seria justamente isso. É a transmissão de uma forma de planejamento, uma forma de trabalho, que já foi consagrada por séculos aí de guerras, que acaba que atende também o meio militar. E aí a gente transmite também alguns valores, algumas outras coisas que vão voltar para o nosso objetivo principal, né, que é o nosso bem comum, como o Alberto já falou no início aqui. Bacana. Aliás, eu morro de inveja da capacidade de vocês militares, de disciplina, planejamento e estratégia. Um dia ainda consigo. Na opinião de vocês, disciplina e hierarquia são fatores de desenvolvimento sustentável que podem impactar o índice de desenvolvimento humano? Sim ou não? Por quê? Olha, Laudi, sim, com certeza, né? Mas, se me permite, voltando um pouquinho, emendando no que o Coronel e o Cassone falaram agora sobre o curso, né? E aí a gente chega nessa questão de disciplina, de hierarquia e tudo mais, né?
Mas é o seguinte, o curso ele é um curso que vai tratar de política e estratégia. A política que nós estamos falando aqui no curso não são as ações políticas praticadas por políticos, mas são as definições de abordagem para cada um dos temas que tem relevância para o país, para a nação, para Sorocaba ou para a minha vida. Então, qual é a política que eu adoto em casa sobre tal assunto ou tal assunto, tá? Como é que é essa política adotada na minha casa? A gente senta lá, as pessoas lá sentam, conversam, né? A gente envolve até as crianças no processo de decisão política, né? Quanto tempo vai ficar no celular, quanto tempo vai ficar jogando um videogame, né? Então, são políticas que a gente estabelece. O país também é isso. E no curso, né, da formação, da diplomação da Escola Superior de Guerra, o curso de Política e Estratégia, ele está voltado, como o Alberto falou, para isso, para que as pessoas saiam do curso com uma visão mais ampla de como é que as regras da minha vida, e aí vem a questão da disciplina e da hierarquia, né? Como é que essas regras são estabelecidas? Impactam, é sempre, né? E depois elas vão impactar. Elas são sempre estabelecidas através de uma política, através de políticas que são adotadas, tá? Agora, sempre que você adota uma política qualquer para sua vida, para você fazer com que essa política gere um impacto, você tem que ter uma estratégia. Ou vai ser uma coisa caótica. Às vezes na questão da sorte e azar, tá? Tentativa e erro. Tá? Então, para que a gente não deixe isso solto, você define políticas, mas você busca uma estratégia para fazer com que as suas políticas sejam efetivamente implementadas, que aquilo efetivamente controle, né, as situações que você está querendo controlar. Tá? Então, o processo de planejamento, ele nasce disso, dessa visão estratégica macro das minhas políticas serem efetivadas e que elas surtam os efeitos, os impactos. Tá? Agora, planejamento, a palavra planejamento vem de plano. Plano é o que esta mesa é. É uma superfície que não tem, certo? Ondulações. Que tem uma topografia suave, não tem ondulações, não tem o que a gente chama na doutrina da Escola Superior de Guerra de óbices. Tá? Daqueles problemas, daquelas coisas que atrapalham. Tá? Então, toda estratégia procura o quê? Um planejamento para que os planos possam ser executados com facilidade. De forma fluida, né? Se eu estabeleço uma política, se eu construo um processo de planejamento para a implementação dessa política, né? Mas no meu planejamento eu não conto com todos os obstáculos, né? Com as montanhas, rios e etc e tal que eu vou ter, e tudo isso vem lá da área militar mesmo, como é que eu vou fazer o meu plano acontecer do jeito certo? Né? Então, o processo de compreender a política que está sendo adotada, o planejamento estratégico que ela requer, né? Vai desencadear num processo que deve ser estabelecido para que tudo funcione. Esses processos, normalmente, a gente chama de planos operacionais, plano de ação. Então, você tem uma coisa que é a política, que nós vamos fazer. Você tem uma questão que é a estratégia, que é como nós vamos fazer isso acontecer. Com que impactos, com que resultados, tá? Você tem uma questão que é qual é o planejamento que vai atender a minha estratégia para a minha política atingir os impactos que eu estou pretendendo, tá? E depois eu tenho quais são os planos que vão fazer com que o meu planejamento aconteça como ele tem que acontecer. Tá? No curso a gente aborda tudo isso. Questão de disciplina e questão de hierarquia está ligado a você sticking to the plan, né? Gruda no plano. O americano fala, né? Gruda no plano, segue o plano. Os processos da ISO, por exemplo, de qualidade total, as empresas que têm certificação ISO, né? O que é? Escreva o que você faz e faça o que você escreveu. Isso é planejamento? Isso é plano, que faz parte de um planejamento. Qual planejamento? De conseguir os resultados que a minha política estabeleceu que eu queria buscar. E esses resultados geram os impactos. Tá? Então, disciplina é você seguir um plano. Hierarquia é você entender a posição de cada pessoa dentro desse plano. Então, quais são as responsabilidades dentro do plano? Sempre que você tem distorções na disciplina, significa assim, olha, o plano é que todo mundo chegue nesse lugar, né? E todo mundo aprenda coisas desse lugar, e todo mundo que chegou aqui para aprender passe no vestibular.
e depois faça a faculdade e depois seja um profissional altamente qualificado. O plano é esse, tá? Bacana. O planejamento é a gente melhorar todas essas pessoas aqui como profissionais e pessoas. Esse é o planejamento. A estratégia é que todo esse povo junto vai fazer um ambiente melhor, tá? E a política da coisa é que com isso todo mundo vai viver tranquilo, com qualidade de vida, com segurança, com saúde e etc e tal, tá? Mas lá na linha de frente, o que significa? Adesão à disciplina do lugar. Você chega aqui, tem um horário para chegar, você tem uma sala para ocupar, você tem uma carteira para sentar e você tem um professor que é autoridade no local. A disciplina é eu entender tudo isso. Tá? E a respeitar, hierarquia? né? E respeitar. E a hierarquia, o que que é? Eu respeitar essa situação e respeitar a posição de cada uma das pessoas que fazem parte desse processo, tá? Para que a gente atinja os nossos objetivos, né? Então, quando a gente trata de disciplina, quando a gente trata de hierarquia, no contexto de ADESG, é disso que a gente está falando. Impactos das políticas que a gente estabelece, esses impactos só são atingidos, só são conquistados quando a gente tem disciplina e quando a gente tem respeito pelas pessoas nas posições que elas ocupam para ter o resultado. Que bacana. Quando será o próximo curso na DESG? Tem previsão? Está previsto que a gente abra agora no segundo semestre as inscrições, né? O curso vai ser no ano que vem, 2025, e acho que assim a notícia mais bacana para a gente esse ano aqui, que além de ter o CEP aqui em Sorocaba presencial, ele vai ser híbrido, né? Vai ter algumas coisas online, né? Mas ele vai ser EAD, né? Uma parte EAD, mas ele vai ser presencial e vai ter a opção de não só o estagiário receber o diploma da Escola Superior de Guerra, se tornar um diplomado da Escola Superior de Guerra em Política e Estratégia, mas também receber um título de especialista em Política e Estratégia. Que então, bacana. Nós vamos ter uma especialização junto com o curso. Então, Laudi, o César é o nosso coordenador de ensino e temos um especialista em inteligência que está nos apoiando, que foi uma grande conquista aqui para a DESG Sorocaba, a vinda do coronel aqui para Sorocaba. Então, esse curso eu não perderia. Eu vou fazê-lo novamente, doutor. Que bacana. Eu estou estimulada. Na opinião de vocês, estamos vivendo uma crise ética, uma ruptura moral? E se esse esgarçamento do tecido social pode ser um fator preponderante para a perda da soberania e da nossa liberdade como nação? Vai lá, representante. Sim, com certeza sim, porque nada que tenha sucesso não está baseado em valores. E a partir do momento que nós sabemos que o nosso país, o nosso Brasil, nós temos uma cultura predominantemente cristã, de origem europeia, que nós tivemos a presença de Deus e temos a presença de Deus em nós, imanente, né? Deus está em nós e isso é uma motivação para a nossa criação, para o nosso desenvolvimento. Quando esses valores começam a ser dilapidados, é óbvio que existirão consequências no futuro. E eu acredito que essas consequências no futuro vão trazer problemas aí para nós de soberania, problemas até de cidadania. Então eu vejo a mudança desses valores aí como algo que nós temos que olhar atentamente. Perfeito. Mas... Laudi, se me permite, à vontade. Eu acho que todo mundo conhece o professor Clóvis de Barros Filho, né? E ele tem uma definição de ética que quando eu escutei, eu falei, putz, é isso, né? Ele fala assim, que ética é você amar alguém por quem você não sente amor. É você tratar com amor pessoas que você não ama. Forte. Ética é isso, né? Forte, né? Agora, essa questão da ética está ligado, evidentemente, ao tudo que a gente já conversou aqui, né? Que é essa questão de disciplina, né? Sim. De hierarquia. A ética está intimamente ligado
a você entender isso, como eu devo me comportar, né? E como é que eu devo me comportar com quem, né? Com o Coronel André, a minha conduta é uma, com o nosso chefe de gabinete, a minha conduta é outra. São autoridades que demandam de mim comportamentos distintos, né? Aquilo que é ético na minha relação com o chefe de gabinete de representação da DESG aqui, regional, o que é ético para eu me relacionar com o chefe de gabinete, muitas vezes não vai ser com o comandante Sim. da base de apoio regional aqui em Sorocaba, do Exército, né? Então, essa questão ética, por isso que a gente tem um código de ética para advogado, um código de ética para médico, né? Essa questão ética, ela está ligada a isso. A maneira certa de eu me comportar, a disciplina adequada para cada uma das situações que eu vivo na minha vida, né? E a forma certa de eu me relacionar com as pessoas nessas situações. Até porque o status quo precisa ser respeitado. Eu não posso tratar o meu pai igual o meu amigo, né? Sim. E vice-versa. Ah, bacana. Meus amigos, essa semana foi aprovado em São Paulo o projeto de escolas cívico-militares. O que vocês acham sobre isso? Bom, num primeiro momento, eu não sou favorável. A escola, dentro da minha visão, a escola cívico-militar, a escola militar é para aquelas pessoas que querem se desenvolver futuramente na carreira militar. Então, agora, qual é uma característica de uma escola cívica militar? É uma escola que tem hierarquia e que, como nós vimos agora, desde o início da formação da Escola Superior de Guerra, tem valores, tal, e isso esses valores são atribuídos a uma disciplina e a uma ordem e que leva a resultados. A minha opinião é que a escola deveria ser cívica. Apenas isso, cívica. Ou seja, não é necessário ser militar para que tenhamos disciplina. Correto. Vou até dar uma viajada. O universo, ele é extremamente disciplinado. Os astros estão absolutamente disciplinados. Então, são militares? Não são. A disciplina, ela é inerente de uma boa convivência entre as pessoas. Então, o que está faltando são escolas cívicas, né? Nós perdemos essa capacidade de ter escolas cívicas e precisamos retomar isso aí. Hoje, se vê dentro de uma estratégia que uma escola cívico-militar vai trazer isso de volta. Até pode ser, mas é um caminho mais longo. Nós precisamos voltar a ter as nossas escolas cívicas. E resgatar esses valores, né? E eu acho também, viu, Laudi, que a gente nos últimos anos, de maneira geral, né? A gente está maltratando a linguagem formal, o português, né? Então, esse mau uso ou um uso errado de certas expressões, né? Ou a interpretação das palavras totalmente dissociado daquilo que está no dicionário. Então, eu acho assim, o uso da expressão militar, a palavra militar está sendo usada como sinônimo de organização, de disciplina, de uniformização, ou seja, um ambiente mais democrático, onde todo mundo vai com o mesmo material, o mesmo uniforme, você não sabe quem que é rico, quem que é pobre, nada, né? É uma forma de você democratizar o ambiente, isso. São formas de democratização, né? Então, a palavra, a expressão militar está sendo utilizada de forma equivocada, tá? O que a escola está buscando é o retorno daquela escola lá de trás, que a gente tinha educação moral e cívica, que a gente tinha o SPB, né? Organização Social, Política e Econômica do Brasil. Então, é aquela escola que não só forma a criança para o processo do vestibular e evidentemente, né, acessar as melhores vagas de universidades, melhores empregos, né, mas também prepara a criança para ser um cidadão, para se encaixar dentro da sociedade, né, como uma pessoa de valor, né? Então, a expressão militar, a palavra militar está sendo usada, na minha opinião, de forma equivocada. Concordo plenamente com o Cassone. O que a gente precisa, né, é do retorno da formação cívica patriótica. Sim, patriotismo no ambiente, né? A disciplina, né? A disciplina que está ligada às finalidades da educação, que é formar o cidadão e formar o profissional lá na frente, né? Então, esse retorno às origens daquilo que é... Formar o cidadão patriota. Isso, lógico.
Né? Por quê? Porque sem patriotismo a gente não tem nada. Tem nada, não tem Né? respeito Quando pela você pátria. fala assim, se a soberania e a liberdade está em risco, né? Está em risco soberania, liberdade, está em risco. É óbvio que está em risco. Né? Por quê? Porque se eu... É a mesma coisa, vamos pensar de novo, eu gosto sempre de trazer para o nosso mundinho para casa. Se eu crio minha família, se eu crio meus filhos desvinculados do valor, da importância, do patrimônio que eles têm, do quarto deles, da cama deles, do banheiro que eles usam, da cozinha que eles usam, da casa, do quintal e etc e tal, né? O que vai acontecer com a casa? Vai ruir. O que vai acontecer com o nosso patrimônio? Vai se perder, né? Então é necessário que a gente saiba dar valor para tudo que a gente tem. Quando você pensa em soberania, é só você ter condição, autonomia para cuidar do que é seu. Enquanto nação, é isso que o brasileiro precisa fazer. De quem é a Amazônia? A Amazônia é do brasileiro. Tá? E quem são as riquezas no Brasil? Né? Diz que o Brasil é a tabela toda periódica, né? Tem tudo aqui no Brasil. De quem é tudo isso? Da nação, é do brasileiro. O patriotismo nada mais é do que você aprender a dar valor para tudo isso. Mas, polêmica com o uso da bandeira. Espera um pouquinho. O que a bandeira representa? A bandeira representa tudo que é meu, tudo que é nosso Brasil, Sim. tudo que é meu brasileiro. Eu falo o hino do Brasil, você não canta o hino do Brasil, o hino nacional. Aquilo é uma oração, é um agradecimento, é uma exaltação daquilo que me fez ser o que eu sou nessa terra. A minha identidade é essa aqui. O brasileiro que vai para fora do país, eu tive essa oportunidade de morar fora, aprende isso na carne. Você percebe que você não faz parte daquilo ali. Você não tem identidade no outro país, você não consegue entender a língua. Não tem pertencimento, não tem pertencimento. O que é patriotismo? É isso. É você ensinar para o jovem, para a criança, que ele tem valor dentro daquilo que pertence a ele. Que o que ele tem valor e o que ele é tem valor, porque isso é o que a gente é, né? É só uma parte, eu acho interessante, tem uns canais de africanos, né? Nossa, que eles ovacionam o Brasil de uma forma, mostram o Brasil de um outro jeito, que até eu mesma, que amo o meu país, porque é o que você diz, quando a gente vai para fora, a gente sente na pele, né? Eu lembro que quando eu fiz uma viagem, passei quase um mês fora, quando eu voltei, só faltei abaixar e beijar o chão, né? É um negócio incrível isso. E ele falou um negócio que, às vezes, eu entendo que tudo é um processo, que nós precisamos sempre estar evoluindo, melhorando, mas ele chamou a atenção para um fato, falou assim, gente, não é só os africanos, mas eu vejo muito alemães, ingleses, americanos. Gente, vocês têm um sistema de saúde, que é o nosso SUS, Sim. incrível, que nós não temos lá fora. Até porque eles pagam uma fortuna para qualquer coisa, né? Então, assim, não é só reclamarmos, apontarmos erros, mas também valorizarmos o que nós temos de bom. Né? É o que você falou, citou a Amazônia. Gente, só pelo fato de nós termos a Amazônia, temos que reconhecer que nosso país é o suprassumo de todas as nações, apesar de todos os percalços que nós precisamos ainda vencermos. Né? Mas ninguém nasce, é o que eu digo, uma árvore ela não nasce pela copa. Ela nasce de uma sementinha, vai criando raízes, estruturas, né, até para vencer as intempéries, o tempo e tudo mais. O pessoal acha que não, que já tem que vir de cima. É aquela cultura americanizada, né? Desculpa. Imagina. Na opinião de vocês, qual é o caminho para a proteção da nação e fortalecimento da democracia e do sistema republicano? Bom, eu começo aqui, vou pedir apoio para os universitários depois, de ajuda, mas eu diria o seguinte, né, Laude? Quando a gente forma uma criança, um adolescente, depois um jovem adulto e depois um adulto, que não entende essa questão do valor que a gente tem que dar, né, para o nosso país, para as coisas do nosso país e especialmente para o outro brasileiro, o que acontece? Quando a gente perde essa vinculação, essa noção, o que acontece é que tanto eu quanto as outras pessoas que estão crescendo e se formando nessa condição de desvinculação, né, com o valor do país, da pátria, elas vão se tornar pessoas que vão nos atender. Então eu sempre falo assim pro meu filho, se você desvaloriza o brasileiro,
né? Se você vai desvalorizando o povo brasileiro e vai desvalorizando o brasileiro como um todo e o Brasil como um todo, né? Esse sentimento de que tudo isso não tem valor vai se refletir quando você chegar para ser atendido num pronto-socorro. O que você vai ver ali? Um prédio que não tem seringa, não tem equipamento, não tem médico, ninguém te atende, você fica no corredor. O que você está vendo ali? Você está vendo o resultado da desvalorização das pessoas brasileiras que não se sentem valorizadas, né? Quando você reclama do atendimento de qualquer órgão público ou privado, você está reclamando da nossa postura na formação da estrutura de atendimento e das pessoas que atendem nessa estrutura. Você pega o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não é nada do meio ambiente, não é nada. É só reflexo das nossas políticas e de como a gente trata a nossa nação e como a gente trata o nosso país. Trata as pessoas e trata o Brasil como um todo, tá? Então, quando a gente vê isso acontecendo num país, a gente vê o quê? Vê um encaminhamento para que a gente tenha um ambiente propício para que as pessoas se desconectem e fiquem todas expostas a ataques externos e internos. A predação. Como é que um leão caça um gnu? Primeiro ele espanta o grupo, separa todo mundo e aí eles predam um gnu por vez. Tá? Então a gente saber entender que a gente precisa ser coeso como nação e dar valor porque a gente tem como nação, né? É a vacina contra a questão da democracia, o medo da gente não viver uma democracia e contra o funcionamento do Estado brasileiro e dos órgãos de governo, né? Que seria aí o sistema que a gente tem republicano. Então a gente manter o nosso sistema republicano e manter a nossa democracia em primeiro plano é a gente manter a consciência de que somos brasileiros e temos que tratar com valor o nosso país e os outros brasileiros. O nosso patrimônio, né? É o nosso patrimônio. Vocês me dão licença um pouquinho? Pessoal, este programa hoje ele está sendo apoiado e tem apoio da Proseg Engenharia, que é uma empresa que atua no treinamento de implantação de gestão e riscos de segurança, tá? Quer melhorar a sua segurança, produtividade e desempenho de seus funcionários? Procure a Proseg. O telefone da Proseg Engenharia é 15 99 769 7237. O Instagram da Proseg é @Proseg, gente, Proseg é com G mudo, tá? Ponto E de elefante, S de sapo, G de gato. Olha aí, fica a dica. Proseg Engenharia, ok? Obrigada aí pelo patrocínio, pelo apoio. Obrigada. Na opinião, eu não. Deixa eu só complementar alguma coisa do que o César comentou aqui. Eu acho que essa pergunta, não entrando nem na resposta da pergunta propriamente dita, mas o que ele falou é exatamente o propósito da Escola Superior de Guerra desde o seu princípio. Tá? Apresentar juntar a classe militar e a classe social, se é que você pode... social, civil, se é que você pode separar, porque todo mundo é brasileiro igual, mas juntar essas duas categorias, digamos assim, e mostrar para todas essas pessoas, os cidadãos brasileiros, que os assuntos de defesa, o assunto de segurança, democracia, proteção das nossas instituições, a proteção das nossas fronteiras, das nossas riquezas, o bem comum, é dever de todos. É de todos. Aí eu acho que desde o início da ESG, da Escola Superior de Guerra, esse que tem sido o propósito disso, unir essas duas categorias que, infelizmente, por características, acaba se criando uma cisão que não existe na prática, tá? O militar é uma coisa, o civil é outra, não tem nada a ver. Na verdade, todo mundo é todo mundo é cidadão. Todos são brasileiros, né? E todos têm que brigar por esse patriotismo, essa defesa e essa segurança nacional. Parabéns, coronel. Eu concordo plenamente com o senhor, porque eu acho que não importa se você é civil, se você é militar, se você é médico, se você é cuidador de criança, não importa. Por trás de tudo isso existe o cidadão brasileiro. Se você nasceu nessa terra abençoada, você é cidadão brasileiro e tem o dever ético, moral de defender a nossa pátria, porque é a nossa casa, é o nosso patrimônio, a menos que nós queiramos
queiramos sermos escravos de outras nações, né? Então, pessoal, vamos defender a nossa casa. Quais são os projetos da ADESG para Sorocaba? Oi, chefe. Os nossos projetos efetivamente, de uma forma mais célere, vamos por assim dizer, mais rápida, dar continuidade a toda essa propositura que nós estamos colocando. Efetivamente colocar em ação isso que nós acabamos de falar. Vamos agora, já começar, como o Dr. César disse, já no segundo semestre, iniciar a nossa... Um novo curso, né? Inscrições. Curso, né? As novas inscrições, para começar a angariar os alunos e prepará-los, né, para o curso. Só um parênteses, tem uma preparação... Desculpa, perdão. Ele diz que a inscrição começa agora, no segundo semestre, para o ano que vem. Sim, nós estamos pensando em fazer uma preparação para o curso. Tá. Para ter como se fosse um pré-vestibular, assim, Perdão. para quando a pessoa entrar no curso, não é assim. Hoje o ensino ele se transformou, ele está muito distribuído. Você encontra qualquer tipo de formação em todos os lugares. Agora, a condição de você fazer um curso e efetivamente utilizar esse curso para uma determinada finalidade e a bem de algo, é isso que nós buscamos. Nós não queremos apenas distribuir diploma. Nós queremos pessoas comprometidas, que efetivamente possam fazer a diferença. E o comprometimento é fundamental. Então, a busca do comprometimento vai começar já desde essa fase preparatória. E, por coincidência ou não, eu tive essa felicidade de ter no nosso curso aqui em Sorocaba. Meu curso foi feito em Minas, mas o início do meu curso foi em Sorocaba. Eu reputo a parte preparatória até como mais importante ou muito complementar ao curso que eu fiz. Então, nós vamos fazer isso. Então, esse é o nosso objetivo, é formar pessoas capacitadas para efetivamente influenciar a nossa sociedade. Outro também é desenvoltar ao projeto do Bravos, né? Os Brasileiros Voluntários, que já é um projeto que foi iniciado e foi criado pelo Dr. César, voltar com o Bravos, porque numa circunstância adversa, como já aconteceu com um alagamento aqui em Sorocaba, como infelizmente está acontecendo no sul do país, como já aconteceu em Brumadinho, como que a população vai agir? Nós estamos preparados para isso? Então, a nossa ideia a médio e longo prazo é termos cidadãos preparados para poder serem facilitadores de uma ação que demande uma ação de reparação. Um salvamento, né? Salvamento ou até numa situação doméstica. Um outro planejamento nosso, que espero que vá acontecer, é a criação do nosso grupo de escoteiros, da ADESG. Também isso é importante para nós. Faz parte de um plano estratégico que nós estamos desenvolvendo. E quem poderia também explanar melhor é o nosso coordenador. Na verdade, assim, tanto o Grupo de Brasileiros Voluntários, que a gente batizou de Bravos, né? Só para simplificar, ele tem como o Cassoni falou, né? Ele tem esse objetivo de dar apoio para os estudos que são desenvolvidos na ADESG. Então, é um grupo de apoio à ADESG. Quem participa desse grupo? Quem quiser ajudar. Tá? Não precisa necessariamente ser adesguiano para participar desse grupo de voluntários, né? Existem reuniões... Isso, e aí a gente vai agora, a partir do segundo semestre, retomar, né, as reuniões e os treinamentos e o processo de preparação para que a gente faça um voluntariado de alto nível.
né? Então, voluntários bem preparados, que sabem como ajudar as pessoas, né? Sabem fazer isso sem se colocar em situações perigosas e tudo mais. Então, essa é uma ação. Quanto à formação, isso talvez seja uma das coisas que eu tenho mais felicidade e alegria de dizer, né? A gente formou o nosso grupo de escoteiros, na verdade ele já está preparado para começar a funcionar. Já temos 3 chefes escoteiros de altíssimo gabarito para poder tocar as atividades, né? O grupo de escoteiro é uma homenagem a todos os diplomados da Escola Superior de Guerra, então ele chama Grupo de Escoteiros Diplomados da Escola Superior de Guerra de Sorocaba, homenageando todos os adesguianos que já passaram pela nossa casa e ainda nelas se encontram, né? E também, evidentemente, homenageando a Escola Superior de Guerra e a própria instituição, né? E então, para o segundo semestre agora, a gente tem a abertura da inscrição para o CEP, por curso de diplomação em política Quanto estratégica. tempo o curso? São 6 meses para o curso de diplomação da Escola Superior de Guerra e 1 ano e meio para a especialidade, para a formação como especialista. Tá? Pode ter uma pequena variação de tempo aí, mas é mais ou menos isso. Então, 6 meses para a diplomação da Escola Superior de Guerra. E mais um curso de especialização. Quem faz um é obrigado a fazer o outro? Não. Ou não, né? São independentes. É independente. Tá? Você pode fazer um ou outro ou os 2. Certo. Tá? Maravilha. E não, eu gostei bastante da questão dos bravos. Acho até que eu vou querer ser brava. Tá convidadíssima. Ai, obrigada. Vai ser uma honra. E a questão dos escoteiros, porque eu acho não, nós achamos, acredito, né? Que é com as crianças que a gente forma essa consciência, né, de cidadão, né? De cidadania e tudo mais, porque papai sempre diz, não sei se esse termo é vulgar, mas assim, que pau que nasce torto, morre torto, né? Então, se a gente começa a dar estrutura para essa criança entender a valorizar e a respeitar, né, a sua casa, a sua nação, como você mesmo disse, olha, se não respeitar o patrimônio, por exemplo, você quer ser um pianista, não respeita o seu piano, deixa lá, vai comer em cima dele, não vai ser nunca um bom pianista, né? Então, acho que é bacana, acho que maravilhoso. Esse projeto é seu? Não, esse é um projeto da ADESG, aqui de Sorocaba, né? Que a gente teve aí a alegria de ter o Cassone como chefe do gabinete, né? E incentivou, motivou e está apoiando e dando todas as condições para a gente trabalhar, instalando esse grupo. Quero também mandar um abraço para o pessoal do Escoteiros aqui de Sorocaba, né? Os escotistas, o chefe Randall, o chefe Renato, o chefe Elaine, chefe Mica, né? Que estão ajudando a gente lá. Um abraço para vocês. Agradecer muito, né, a recepção que o escotismo está dando para a gente. E é muito importante porque a gente entende isso que você falou, né, Laude? O Lobinho, que é a primeira categoria dos escoteiros, começa aos 6 anos de idade, vai, acho que dos 6 aos 10, se não me falha a memória, né? E então você veja, a gente vai ter oportunidade de dentro da nossa casa ver esses brasileirinhos crescendo ali, né? Já rodeados dos valores do escotismo, que são os melhores possíveis, e que tem total aderência com aquilo que a Escola Superior de Guerra preconiza que o adesguiano deve buscar e fomentar na sociedade. Para a nova geração, né? Então a gente vê ali, vai ver nascer ali as novas gerações de adesguianos, né? As crianças que vão vindo no escotismo e naturalmente vão vindo compor com a ADESG a busca pelos objetivos do bem comum, que é o que a gente quer fazer acontecer de forma mais, como o Cassone colocou, de forma mais célere, mais rápido. E serão os futuros replicadores dessa, né, os futuros filosofia. replicadores. Doutor César, qual que é o tamanho hoje da ADESG? Quantas delegacias? Como que está o panorama da ADESG no Brasil? Chefe. Hoje nós temos cerca de 29 representações estaduais em suas capitais, né? Inclusive Brasília, e quase uma centena de representações regionais, como é o nosso caso aqui. Se não me engano, o Coronel André pode até me corrigir, mas eu acho que a Escola Superior de Guerra acho que já formou mais de 10 mil pessoas, né? Não. E
Só a Desguiano são mais. Mas só a Desguiano são 90, mais 90 mil. A desguianos são 90 mil pelo Brasil todo e esguianos uns 10 mil, né? Por volta disso. Acho que sim. E essa é a estrutura. Então, o que nós temos aí pela frente? Estamos passando aí o período de pandemia, que foi vou chamar de um retrocesso. Foi um retrocesso. Sim. E agora nós vamos retomar com tudo. Portanto, nós estamos lá no Campolim, na rua Luiz Pessutti, 235, num prédio que tem uma excelente estrutura, ou seja, nós temos todos os meios para fazer um excelente trabalho. E você que tem aí seu filho em escolas próximas ali ao Campolim, eu efetivamente procuraria me informar sobre o curso, sobre o escotismo. Porque o nosso objetivo primeiro são as escolas do entorno, as crianças do nosso entorno, e para depois, quem sabe, replicarmos isso para todas as DESGs do Brasil. Como participar, apoiar e tornar-se membro da DESG? Até peço que quem for falar, repete novamente o endereço e telefone, o que vocês quiserem. Legal. Para participar dos nossos grupos de voluntários, né, e também informações sobre o escotismo, pode fazer contato com a gente pelo WhatsApp, né? O telefone é o 15 97407 0103. Então, 15 97407 0103 é o nosso WhatsApp. E ali, fazendo um breve contato com a gente manda os links, né? E a pessoa acessa o grupo e já está lá dentro do grupo de WhatsApp dos nossos voluntários. E aí tem acesso a todas as nossas atividades, o que está acontecendo, os debates que a gente faz dentro do grupo, é muito bacana. Tá? E também para o escotismo pode ser esse canal. A gente tem o Instagram da DESG Sorocaba, que é @adesg.sorocaba, tá? @adesg.sorocaba. E lá pela mensagem lá, pelo PV, né? Pelo privado também, qualquer dúvida, qualquer informação, é só fazer o contato com a gente também. Ou o e-mail, que é adesgsorocabasp, tudo junto, adesgsorocabasp@gmail.com. Menos usual, mas também... Adesg Sorocaba... SP, adesgsorocabasp@gmail.com. Vou colocar... Joia, legal. O telefone também, para ficar mais fácil para o telespectador. Né? Legal. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem para o nosso público? Eu gostaria que cada um deixasse uma mensagem que queira, ou uma mensagem de otimismo, que eu acho que é bacana, né? São 3 homens de alto valor, de ilibada reputação, Nossa, falta até sinônimos aqui, gente. Eu até esqueci, porque o dicionário ficou bem curtinho. Por favor. Não, primeiro eu queria agradecer você, né, Laude? Nos conhecemos através do vereador Ítalo Moreira, que é um menino sensacional, um cara que trabalha, um exemplo de bom político que a gente gosta, que corre atrás do bem comum. Abraço pro Ítalo. Ítalo, obrigada aí pela amizade. Muito obrigado, gratidão. Fantástico aqui o grupo. Então, agradeço muito, viu, Laude, ter conhecido você. A gratidão. O apoio que você está dando para a gente, o esforço que você faz para ajudar a gente a divulgar a DESG, o nosso trabalho. Então, primeiro, agradeço a você. Agradeço muito ao meu chefe de gabinete, né? E a confiança, o apoio, né? Tá chegando com uma outra pegada, com uma coisa que Sorocaba estava precisando, de um chefe de gabinete no nível do Alberto. Realmente é uma bênção para a gente. Nível internacional, né? Assim como também tenho que agradecer o Coronel André, que também, desde que chegou aqui, né, para o comando aqui na cidade, ex-guiano, formado na Escola Superior de Guerra, e adesguiano, também fez o curso da DESG, né? Então, a gente costuma dizer que foi um presente de Deus para a gente, né? Tem colaborado tanto com a gente, ajudado a gente, ensinado a gente um monte de coisa. Estamos aprendendo muito com ele, que é uma cabeça sensacional, sabe muito. Eu acho que você devia chamar ele aqui só para fazer uma entrevista sobre inteligência, falar do livro dele. Sim, será um prazer. Falar do livro já dele. está convidado.
E agradeço a Sorocaba, agradeço a todo mundo que apoia a DESG, né, que ajuda a gente nas campanhas que a gente faz, né, Alberto, para recolher doações. Então, a gente está se organizando para ir para o Rio Grande do Sul também. Estamos se preparando para fazer lá a nossa parte lá no Rio Grande do Sul. Estão assim, também recolhendo coisas, aonde? Estamos nos organizando para essa ação. Né? Estamos fazendo o nosso planejamento estratégico para tudo isso. Depois vocês vão divulgar nas redes, no Instagram? Contaremos com o seu apoio para você ajudar a gente na divulgação. Sim, né? pode contar E comigo. também entrando nos nossos grupos de WhatsApp e acompanhando o nosso Instagram, né? As pessoas vão ter lá informações de como podem nos ajudar. Né? Então, eu só tenho a agradecer, viu, Laudi? E para finalizar, dizer que participar da DESG, fazer os cursos da DESG, para mim, eu fiz em 98. Foi um divisor de águas para mim na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Né? Quando a gente vê hoje o pessoal falando do tal do ESG, Environmental Social Governance, né? A gente vê o pessoal falando de sustentabilidade, vê falando das melhores práticas de administração, que vai aprender na FGV e outras instituições de peso e de gabarito, né? Tudo isso já está na nossa doutrina da Escola Superior de Guerra, né? E tudo isso já está no nosso método de planejamento estratégico, já contemplado aí desde a década de 50, né? Então, estudar dentro da DESG é também se tornar um profissional de altíssimo gabarito. É também entender todos esses conceitos e como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia, né? Então, deixo esse convite para todos, né? Se aproximarem da gente, nos conhecerem, né? Se possível, fazer os nossos cursos e, se possível, nos ajudar a transformar o Brasil num país melhor, numa nação mais forte, né? Começando aqui por Sorocaba, como disse o Alberto. Maravilha. Eu vou falar na frente do Alberto, porque ele é o nosso chefe. O chefe fala por último. Claro, à vontade, coronel. Então, muita coisa do que o César falou. Eu acho que o mais relevante é que o civil, em geral, não entender que a DESG, apesar da palavra final da guerra, como você mesmo comentou, não é uma entidade militar, tá? Ela tem participação de militares, sim, tem participação de militares. Alguns. Quem teve a oportunidade um dia, ou quem teve o interesse de realizar o curso, como eu fiz lá em 2011, lá quando eu fiz o curso de Política Estratégica, né, da ESG, lá na Associação dos Diplomatas da Escola Superior de Guerra, lá em Manaus, tá, em 2011. Então existem alguns militares que entram para a associação dessa forma como eu entrei. Eu sentia essa necessidade, vontade de participar, e eu acabei entrando dessa forma. Mas a DESG, ela não é formada por militares, muito pelo contrário. A maior parte do efetivo da DESG é formada por civis. Tá? Existe a ligação com a Escola Superior de Guerra? Sim, existe. Mas é apenas na parte de doutrina, porque a gente utiliza a doutrina que é desenvolvida, né, pela Escola Superior de Guerra, pelas pessoas que lá estudam e também estão em constante evolução, porque não adianta, a doutrina, né, do planejamento, ele evolui, fruto das evoluções tecnológicas, fruto até mesmo da evolução do conhecimento humano, né? Hoje em dia, a inteligência artificial, não tem dúvida que esse tipo de coisa, em algum momento, vai impactar Sim. na doutrina de planejamento da Escola Superior de Guerra. Isso pode demorar 1, 2, 5 anos, mas vai impactar, tá? Toda doutrina evolui de alguma forma. Então, acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar era essa. Não é uma instituição militar. A Liga realmente tem valores e tudo mais, mas são valores da instituição. Não, mas é militar ou não é militar. Não tem nada a ver com isso. São valores... eu acho que é uma instituição formada por pessoas de bem, independente de partido político, orientação sexual, ou de qualquer outro tipo de coisa. Pessoas de bem que querem melhorar o país. Começando pelo que o Cassoni falou, do nosso quintal. Tá? Então, eu acho que se fosse falar aqui o que a DESG de Sorocaba quer, melhorar a DESG de Sorocaba. Depois que a gente melhorar a DESG de Sorocaba, a gente parte para melhorar, talvez, o bairro lá do Campolim, que é onde estava a DESG de Sorocaba. E depois a gente vai partir para... Cidade toda. Lá, que Zona Leste de Sorocaba, não sei se é Zona Leste. Zona Sul. Zona Sul de Sorocaba. Então, vamos partir para a Zona Sul e assim por diante, até para partir para Sorocaba e quem sabe partir para
interior paulista e assim vai indo, tá? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aí no final. Perfeito. E olha, desde já está convidado para fazermos assim uma entrevista sobre o seu livro, né? E a questão de inteligência e contra a inteligência, que eu fiquei super curiosa. E aí, doutor Cassoni? Bom, falar depois dos mestres é difícil, mas só colaborando aí com o que o coronel disse, recentemente nós promovemos aí uma palestra, um painel que chamava-se assim, o papel do Ministério da Defesa e o papel do Exército. Eu pessoalmente convidei de um grupo de amigos, olha, vai lá participar, e alguns falavam assim, não, mas eu não conheço nenhum militar, na minha família eu nem sei, eu acho que não é meu perfil. Eu falei, não, é seu perfil, vá sim, vá sim. E na hora graças a Deus, alguns atenderam o pedido e foram. E depois eles se espantaram, porque, na verdade, foi uma palestra excelente do coronel. Houve um debate que foi mediado pelo Dr. Caracante. Só fera, né? E lá depois eles comentaram, puxa vida, mas tinha um auditório lá, só tinham 2 militares. E tinham militares da polícia militar, mas já estavam civis, né, na reserva. E aí eles começaram a perceber que efetivamente a DESG é aquilo que o coronel disse, é uma instituição civil. E como civil, eles estão percebendo, graças a Deus, que como eu posso, qual é a minha postura para ser um facilitador nesse caminho assim. Eu acredito, então, e espero que da mesma forma que esses amigos foram e se interessaram, agradeço muito, Lau, de você também estar se interessando pela DESG. Eu espero que todos vocês aí que estejam vendo, assistindo esse podcast, também se interessem e nos procurem, porque assim, para conhecer algo você tem que aprender, né? O aprendizado ele vem do conhecimento. E a partir daí nós estamos de portas abertas aí para nos colocar aí como uma ferramenta útil para o cidadão. Pelo bem do Brasil, né? Pelo bem do Brasil. nosso país. E todo conhecimento, ele é incrível porque ele joga luz nas trevas. Parece redundante falar isso, mas tem pessoas que às vezes desconhecem algo e tem preconceito por fato, né, de desconhecer aquilo, né? Então é importante que a gente tenha esse olhar mais aberto para o mundo, né? Para podermos, assim, sermos cidadãos conscientes e eficientes pelo bem da nossa nação. Porque o Brasil tem tudo, gente, para ser a potência do mundo. Só falta nós, brasileiros, reconhecermos isso e estarmos, através das nossas ações, apoiando o nosso país. Vou pedir licença de novo para vocês. Gente, me perdoe, mas eu tenho que valorizar o nosso apoiador do programa de hoje, para termos esse tema tão importante, né? Para que nós possamos realmente sermos cidadãos de valor, né? E uma grande nação que já somos, mas temos que reconhecermos isso. A Proseg Engenharia, que é uma empresa que ela atua no treinamento e implantação de gestão de risco de segurança. Olha, empresas, empresários, né? Fica a dica aí. Se você quer melhorar a segurança, a produtividade, o desempenho de seus funcionários, né? Procure a Proseg Engenharia pelo telefone 15 99 769 7237 e o Instagram @proseg.e de elefante, S de sapo, G de gato. Pessoal, muito obrigada, né? Que Deus assim ilumine os seus caminhos, que vocês tenham uma semana abençoada, um mês abençoado, um ano abençoado, uma vida abençoada. Até o próximo programa, se Deus quiser. E meus amigos, gratidão pela honra de poder entrevistá-lo, que tenha uma semana abençoada e muito obrigada pelo privilégio. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Nós é que agradecemos.